Obrigada, Tayane. Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o advogado especialista em direito previdenciário, Nazário Nicolau, que mais uma vez está nos dando aqui o prazer da presença dele. Nazário, bom dia, bem-vindo, prazer te receber aqui. Bom dia, Rodrigo, prazer em voltar aqui à rádio. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom, para a gente começar a entrevista, Nazário, vamos falar, claro, de reforma da Previdência, afinal essa é a área de especialidade do Nazário Nicolau. Nós temos a tramitação da reforma da Previdência no Senado neste momento. E a gente recebeu aqui, a Adriana até lembrava fora do ar agora há pouco, é interessante a gente pensar nessa perspectiva, na semana passada, o relator da reforma na Câmara dos Deputados, o deputado delegado Marcelo Freitas, que é do PSL. E ele disse que a proposta que está lá em tramitação no Senado, que é perfeitamente coerente com aquilo que foi aprovado na Câmara. É isso mesmo, na sua avaliação? Não é bem assim, né? Primeiro porque lá na Câmara Municipal, no Congresso, lá na Câmara, eles propuseram uma alteração no nosso projeto inicial do governo, exatamente para viabilizar não só a própria aprovação do projeto, mas também pensando nas eleições de 2026, veja bem, porque a ideia era não ter um desgaste nos municípios em relação a uma eventual aprovação, principalmente na reforma da Previdência dos servidores públicos, porque é uma categoria extremamente organizada e os sindicatos locais faziam uma pressão muito grande à época à Câmara Municipal. E por isso, eles retiraram da proposta do governo os estados e municípios naquele momento, exatamente para não ter esse desgaste com a base deles para fins eleitorais futuros. Isso é bem importante de se encaminhar. Quando chegou lá no nosso Senado agora, eles propuseram paralelamente uma, entre aspas, inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. A alteração não é bem inclusiva diretamente, mas ela viabiliza que os governos estaduais, eles sim, aprovem uma reforma automática para os estados e municípios, com um artigo apenas, que eles têm que encaminhar um projeto de lei ordinário, ou seja, de uma aprovação extremamente simples, para poder simplesmente dizer que eles concordam com a regra do governo federal. E ela se aplica automaticamente para todos os municípios, para que os prefeitos não se desgastem no ano eleitoral de 2020. É exatamente importante trazer essa perspectiva, doutor Nazário, porque a gente fala, né? A reforma da Previdência está em discussão, foi aprovada na Câmara, em discussão do Senado, a gente tem eleições aí em 2020, eleições 2022. Qual é a relação entre tudo isso, né? A relação muito mais intrínseca do que se imagina, né, doutor? Sim, o desgaste político que se faz uma reforma da Previdência talvez seja um dos maiores que existe a título de projeto de lei, porque ele impacta diretamente na sociedade para fins de aposentadorias futuras. Então, as pessoas não conseguem ver com bons olhos reformas previdenciárias e por isso eles ficam receosos disso inviabilizar os prefeitos, o que de fato enseja nos desgastes. Aqui em Belo Horizonte, teve o desgaste, em Contagem também teve um desgaste, aliás, desse ano também de uma discussão de pequenas alterações previdenciárias. Então, são desgastes muito grandes que eles não estão dispostos a se desgastar, e por isso os governadores e prefeitos fizeram essa pressão para que essa PEC paralela viesse a ser aprovada, para que eles não tivessem esse desgaste político. E os deputados também não quiseram à época, porque nós sabemos muito bem que para deputados federais serem eleitos, eles precisam de uma base eleitoral de prefeitos, para que eles façam o acesso à sociedade, à população, fazendo a propaganda deles. Nazário, na sua avaliação, era realmente necessária uma reforma da Previdência? E em havendo a necessidade da reforma da Previdência, qual seria o modelo adequado na avaliação de quem é especialista da área? Perfeito. Em relação ao regime geral, a gente de fato precisava fazer algumas adequações expressas. Por exemplo, se discutir, talvez não essa idade mínima estabelecida, mas uma idade mínima razoável com o nosso país, porque os sistemas previdenciários de fato precisam ter uma idade mínima estabelecida para que ele se autossustente, com as devidas exceções, por exemplo, do pessoal da insalubridade, periculosidade, professores, enfim, mas com uma determinação mínima para que viabilize esses benefícios. Para isso, de fato era necessário uma adequação do sistema previdenciário. No que tange a regime próprio, isso é muito mais complexo, porque nós precisaríamos avaliar cada fundo previdenciário do sistema do Brasil, que são mais de 2.000.
E muitos deles já estão saneados com base na adequação que o Tribunal de Contas da União determinou. Quem o fez está saneado. Belo Horizonte, por exemplo, teve um superávit de 250 milhões no ano passado. E esse Fundo Previdenciário de Belo Horizonte só tende a crescer. Lá no Amazonas também. Contagem tem algumas pequenas inadequações no Fundo Previdenciário que está sendo discutido no Conselho para ver se viabiliza e melhora esse superávit, não obstante ter superávit também, mas no regime próprio nós precisamos de fato fazer adequações também e principalmente exigir que os fundos previdenciários que não se adequaram na maneira devida conforme o Tribunal de Contas da União determinou à época, o façam. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que não fez as obrigações devidas à época de recomendação do Tribunal de Contas. Agora, em relação à previdência nos estados, a gente está numa crise violenta aqui em Minas Gerais. O governador Meuzema, doutor, inclusive, falou que o estado, se não fizer, né, essa reforma, esse ajuste fiscal, enfim, que está sendo discutido na Assembleia, fiscal, o né? plano de recuperação fiscal, não tem como governar Minas Gerais. E a gente sabe que a questão previdenciária é muito grave aqui no estado de Minas também, né? Por isso, essa discussão também da entrada dos estados e municípios nessa questão previdenciária. Que impacto que o senhor observa dessa questão da previdência aqui no estado? De que forma a reforma que está sendo discutida lá poderá impactar aqui em Minas? Enfim, qual a análise do senhor? Em relação ao estado de Minas Gerais, já estava até incluindo aqui na nossa discussão, o estado realmente está numa crise violenta, principalmente por falta de gestão nos últimos anos. Houve uma ideia, aliás, uma criação do Fundo Previdenciário do Estado de Minas Gerais nos anos 2000. No entanto, ele foi extinto com alguns bilhões em conta para viabilizar outros interesses governamentais à época. Você está falando da gestão Anastasia ainda, em 2013, né? Ele fez a extinção do Fundo Previdenciário, que havia um dinheiro considerável no fundo, ele era superavitário, eles tinham adequado o sistema à recomendação do Tribunal de Contas exatamente para viabilizar a autossustentabilidade. Quando eu extingo esse fundo previdenciário, eu inviabilizo a sustentabilidade futura do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Estadual, e hoje nós já estamos começando a colher esse problema, que deveria estar daqui 8 a 10 anos viabilizando ou reduzindo o déficit previdenciário. Nós estamos no escalonamento de aumento. E por isso, realmente é necessário se discutir como ele se sustente. É necessário, de fato, não que talvez se sustente integralmente, mas que ele viabilize que os outros dinheiros ou o tesouro do Estado de Minas Gerais possa fazer investimentos. E essa adequação ou discussão da reforma da Previdência é bem importante, e para fins financeiros do Estado, realmente, eu entendo que vai corrigir muita coisa, porque eu vou passar a arrecadar mais imediatamente, e não só isso, eu vou pagar menos benefício. Obviamente, eu vou ter um superávit financeiro no futuro em razão disso, com o devido sacrifício dos servidores públicos. Mas é um resultado a médio, longo prazo? Nós vamos ter um resultado, a minha visão, a médio prazo de melhora do Estado, mas a longo prazo nós vamos passar a ter problemas no Estado de Minas Gerais por falta, inclusive, de concessões de benefício. As pessoas vão passar a ter menos capacidade de consumo, porque as pessoas vão deixar de aposentar e, portanto, vão continuar na atividade, e as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho não vão ter espaço no mercado de trabalho. Então, a longo prazo, essa reforma feita da forma que está sendo feita, sem a devida avaliação aqui do Estado, ela pode sim gerar prejuízos enormes para a sociedade do Estado de Minas Gerais. Para além do aumento do tempo de contribuição, do tempo de trabalho das pessoas, existe também no plano de recuperação fiscal, embora o governo do estado ainda não tenha enviado isso para a Assembleia, mas a gente sabe que isso está no projeto, isso está no plano e posteriormente vai ser enviado, um aumento da contribuição previdenciária do servidor. Hoje a alíquota é de 11%, e se for seguir o exemplo do Rio de Janeiro, né, aquilo que foi colocado como determinação por parte do governo federal é que essa alíquota passe a ser de 14%. Na prática, o que isso significa para o servidor? E existe outra solução que não esse aumento da alíquota? Nós temos um grande problema. Ele não encaminhou, e um dos motivos é exatamente a PEC paralela. Porque, ou mesmo a PEC 06, porque quando ela for aprovada, a alíquota proposta pelo governo federal na reforma da Previdência ela é muito maior. Ela
parte de 14% indo até 22%. Então as pessoas vão ter que pagar extremamente mais para ter um benefício menor do que o que ela teria anteriormente. Por óbvio, para esses servidores o impacto vai ser muito ruim, porque eles vão ter perda financeira em detrimento de outros, principalmente do Estado. O Estado está saneando, com base na reforma da Previdência, no sacrifício dos servidores públicos. Aliás, um dos problemas é esse. Lá na reforma, eles também prevêem expressamente uma possibilidade do servidor público pagar contribuição extraordinária. Além de ter uma alíquota que pode chegar a 22%, eles podem ter que pagar mais valores em razão do déficit previdenciário. E no caso do Estado de Minas Gerais, o déficit previdenciário é significativo. E nessa divisão da contribuição extraordinária, não se consta expressamente a divisão ou a participação do Estado para sanear esse prejuízo. O prejuízo vai ficar para os servidores públicos. Doutor, o senhor acredita numa votação tranquila, numa vitória do governo com votos suficientes, vamos dizer assim, com sobra, com folga? E além disso, te pergunto mais, a gente sabe das polêmicas envolvendo o presidente Bolsonaro, os filhos dele, essa crise no PSL, enfim, tudo isso impacta de alguma forma no Congresso, a gente sabe disso. Em relação à Previdência, isso pode ter algum impacto na visão do senhor? Nós temos que avaliar, nesse caso, as duas PECs separadamente. E, em especial, nós percebemos nessas discussões da PEC 06 que a política do Brasil não mudou muito. O chamado toma lá da cá continua a existir. Agora, no episódio do Senado, a reforma da Previdência ela foi suspensa a sua tramitação em razão da discussão do leilão do petróleo. Sim. Eles estão discutindo lá como que vai fazer a divisão dos royalties do petróleo, que ainda nem tinha sido feito o leilão, entre estados e municípios, para que aí sim eles votassem a reforma. Se insatisfeito, eles ameaçaram, aliás, votar contra o governo. Isso foi uma situação de toma lá da cá flagrante que foi falada pelos próprios senadores nessas discussões. Jogo aberto, se eles não né? fossem atendidos. Sim. Então, em relação a isso, é muito claro que o país não mudou. No que tange a PEC 06, eu imagino que o governo vá, infelizmente, conseguir com uma folga considerável essa aprovação no dia 22 de outubro, que é a proposta do Alcolumbre de votar a nossa reforma. No que tange a 133, que a gente chama de PEC paralela, acredito que no Senado eles têm uma condição razoavelmente tranquila de se aprovar. No entanto, quando chegar na Câmara, aí sim o enfrentamento vai ser muito grande, porque ela propõe algo diferente do que os deputados acabaram de votar no mesmo ano. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, doutor? Tudo bem. Reforma da Previdência, algum ganho com ela? Ganhos fiscais em relação a ela. E perdas? Perdas de direitos dos brasileiros. Sistema de capitalização proposto inicialmente pelo governo. Uma injustiça com os mais pobres. Previdência nos estados? Necessidade de reforma, sem ela, prejuízos financeiros para o Estado, inviabilidade. Governo Zema até aqui. Eu não tenho uma opinião formada porque, na minha visão, nós precisamos de mais tempo para que ele tenha uma eficácia. E governo Bolsonaro até aqui? O governo em si tem os seus problemas, mas o nosso presidente fala muita besteira. Nazário Nicolau, advogado especialista em direito previdenciário, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer foi meu, estou sempre à disposição de vocês e dos ouvintes. Obrigada, doutor.